socorrerá daquele que fez o universo. A salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança. Teu é o meu louvor. Por isso espero em ti. Dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança. Teu é o meu louvor. Por isso espero em ti. Dá-me tua vida, vem em meu favor. Vem em meu favor, vem, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma alvorada no altar, mais uma manhã para buscarmos a face do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse tempo em que vamos refletir na palavra dele. E a palavra que nós temos separado para o dia de hoje é a palavra viver. E quando eu penso em viver, eu me lembro que Jesus nos falou que nós devemos viver em abundância. E como então devemos viver diante de Deus? Principalmente em momentos de tantas lutas, dificuldades e adversidades em que nos confrontamos nesses dias atuais. E quando eu lembro disso e penso nisso, me vem à mente o Salmo 131. E eu quero ler com você, são apenas 3 versos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Quando eu olho para esse texto, para este salmo, eu vejo e extraio 3 lições de como viver diante de Deus todos os dias. E num primeiro momento, olhando para o primeiro verso, eu vejo que nós devemos viver diante de Deus com um coração humilde. O verso 1 começa da seguinte forma: Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi abre aqui o seu coração diante de Deus e declara: Deus, não é soberbo o meu coração. E coração nas Escrituras refere-se ao centro do nosso ser e envolve o nosso intelecto, as emoções e as nossas vontades. É também a sede dos nossos planos, desejos e decisões. E Davi está dizendo: Senhor, o meu coração não é soberbo. Davi está dizendo, em outras palavras: eu sei, Senhor, que diante de ti não posso manter aquela soberba, aquele orgulho, aquela arrogância que se esconde no coração dos homens. Eu sei que eu preciso viver de forma humilde diante de ti. Mas o texto diz também no verso 1, continuando o verso 1, Davi diz: nem altivo o meu olhar. Eu não olho para os outros com um olhar de superioridade, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Note bem, ao que parece aqui neste texto, Davi já era rei de Israel quando ele escreveu este salmo. E aqui está ele confessando que, apesar da posição que ele ocupava, por conta da ação de Deus em seu coração, seu olhar não era altivo.
ele continuava humilde diante do Senhor. Nós precisamos notar uma relação entre aquilo que pode ser visto, um olhar altivo, com aquilo que permanece escondido, um coração soberbo. Um olhar altivo ou qualquer outra indicação externa de altivez procede de um coração soberbo. E no verso 1 em seguida, Davi fala que também tem um coração humilde diante de Deus ao dizer que não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quando ele diz não ando, significa este não é o meu modo de vida. Eu não vivo inquieto atrás de grandes coisas. E você? Como você tem andado? No verso 1 ainda ele confessa, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Grandes coisas se refere àquilo que o coração humano deseja, como riquezas, honra, glória, reconhecimento, grandes empreendimentos. Refere-se àquilo para o qual Deus não nos chamou, mas mesmo assim nós queremos, desejamos. Coisas que nós sabemos que Deus não nos chamou para fazermos ou para irmos atrás. E nós insistimos em fazer. Davi não procurou ser ou ter o que Deus não havia determinado para a vida dele. Ele não tentou controlar a providência de Deus. Coisas maravilhosas aqui quer dizer aquilo que está além do nosso poder ou aquilo que é difícil de compreender, de entender. Isso quer dizer que Davi não se envolvia em questões que não podia entender. Ele reconhecia os seus limites. A ideia aqui nesse verso 1 é que Davi não procurava por coisas que estavam além dele, nem tampouco procurava se colocar no lugar que pertencia ou que pertence a Deus. A única forma que podemos ser aceitos diante de Deus, a única forma que podemos viver diante de Deus é com um coração humilde. E a pergunta aqui nesse primeiro ponto é: como está o seu coração diante de Deus? Seu coração é humilde diante de Deus? É humilde ao ouvir a palavra de Deus? O coração humilde é aquele que agradece a Deus por onde está, pelo que tem, sem reclamar, sem murmurar contra a providência divina. O coração humilde aceita o que Deus ordenou, que Deus providenciou. O coração humilde não busca entender as coisas que Deus, em sua soberania e sabedoria, resolveu ocultar do nosso entendimento. É o orgulho que nos faz insistir e lutar por aquilo que muitas vezes Deus não quer nos conceder. É o orgulho que muitas vezes quer nos fazer ultrapassar os limites da nossa própria vocação. É o orgulho que nos faz querer saber o que Deus não nos permite saber. E um coração orgulhoso, meu irmão, minha irmã, não é um coração aceitável diante de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e humilde, esse ele recebe, ele não rejeita. Um único coração aceitável diante de Deus é o coração humilde. É só por meio da graça de Cristo que podemos dizer: não é soberbo o meu coração, como Davi escreveu. É assim que está o seu coração hoje? Coração humilde? Você está ciente de suas fraquezas, da sua insuficiência? Você pode dizer como Davi: meu coração não é soberbo? Você pode dizer isto? Se você pode, aliás, dizer isto, seja grato a Deus, pois a graça dele está operando em seu coração. Mas quando eu olho para esse texto, Salmo 131, além de termos um coração humilde, nós devemos estar diante de Deus com um coração contente. O cerne desse capítulo é o verso 2, na minha opinião. E no verso 2 Davi diz: pelo contrário, olha o que ele diz: pelo contrário,
fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. No verso 2, Davi diz, pelo contrário, essa expressão hebraica utilizada aqui é uma fórmula de juramento que pode ser traduzida por seguramente ou deveras. É como se fosse um juramento assim, eu tenho absoluta certeza que meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. Davi está dizendo, eu estou contente, estou calado, eu estou sossegado diante de Deus. Nós sabemos que o que é uma criança que não foi desmamada, ela fica inquieta, agitada, ela chora, pois deseja algo. Assim, muitas vezes, nossa alma quer estar por conta dos nossos desejos e dos nossos planos. Mas o texto diz que é como uma criança desmamada, aquela criança que já foi desmamada, a sua alma, os seus desejos estão supridos. Uma criança recém-nascida gritando e chorando no colo da sua mãe, pedindo por leite, essa é uma criança irritada. Mas Deus quer que a gente seja como uma criança que já passou desta fase e que agora está no colo da sua mãe, não à procura de alguma coisa, senão pelo amor da sua mãe. Sossegada, descansada, contente, calada, suprida. Você sabe o que é não ter sossego? As coisas não saem como queremos, temos dívidas e dúvidas sobre o futuro, há problemas que nos pegam de surpresa, há coisas que desejamos e não podemos ter, há pessoas que falam mal de nós, há problemas financeiros, falta de emprego, enfrentamos dificuldades com os filhos, ou com nossa esposa ou esposo, frustrações, enfermidades e tantas outras coisas que querem nos deixar inquietos. Mas Deus deseja que nós fiquemos sossegados, calmos, protegidos, supridos diante do Senhor. E a minha pergunta é, seu coração anda agitado hoje? Há preocupações que te afligem? Você está descontente, preocupado? Cuidado, meu irmão. Estes são sinais da soberba que procura se esconder no seu coração. O coração de Davi não estava assim. Pelo contrário, ele disse que fez calar e sossegar a sua alma como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Não há uma resposta direta no próprio Salmo, mas pelo que temos ou lemos, podemos concluir que ele fez calar e sossegar a sua alma, apresentando-se diante de Deus com um coração humilde, com um coração contente, não tentando julgar as ações de Deus, mas simplesmente se submetendo a ela. Fazer sossegar e calar-se não é algo fácil. Certamente envolve conflitos internos, mas Deus deseja que você sossegue a sua alma, que você tenha um coração contente diante do Senhor. Davi aqui aprendeu a renunciar os seus altos planos e pensamentos soberbos. E você? Está disposto a abrir mão dos seus planos, dos seus desejos, mesmo que você os julgue bons e edificantes? Está pronto para ter menos do que pensou? Para ser menos do que planejou? Está pronto a contentar-se com o que Deus lhe dá, ao invés de agarrar-se às suas expectativas? O Salmo 131 nos ensina a estarmos contentes com o que Deus nos concedeu, a ter contentamento, não só em termos de bens, mas também em termos de posição, ou da posição que nos foi dada, a vocação que Ele nos deu. O Salmo 131 nos ensina que quando nos submetemos a Deus,
e fazemos sossegar a nossa alma. Há uma mudança no centro gravitacional e o eu deixa de ser o centro e Deus se torna o centro da nossa vida. Nele temos tudo o que precisamos. Nele nossa alma é como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Em Cristo a alma encontra contentamento na comunhão com Deus. Deus deseja a Deus não pelo que Ele pode dar, mas deseja a Ele mesmo. Mas em terceiro, nós devemos ou aprendemos que nós devemos estar diante de Deus, a viver diante de Deus com um coração confiante. Até aqui nós vemos que nós devemos viver com um coração humilde, isso diz o verso 1 do Salmo 131. O verso 2 nos ensina a vivermos com um coração contente. E o verso 3 nos ensina que devemos estar diante de Deus com um coração confiante. Davi convoca todo o povo de Israel a seguir pelo mesmo caminho. Ele diz no verso 3: espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. É como se ele dissesse: povo do Senhor, não há outra fonte de bênçãos, não há outro Salvador, não há pastor como ele, portanto espere somente nele. Espera no Senhor quer dizer entregue-se ao cuidado de Deus, confie nele, descanse nele, não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente, confiante. Você não está entendendo o agir de Deus? Ou por que isso, ou por que disso ou aquilo? Mesmo assim, espere no Senhor, descanse no Senhor, sossegue a sua alma no Senhor. Você se sente incapaz de resolver as coisas? Não se inquiete, espera no Senhor. A Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, seus temores, suas dúvidas, as pessoas que você ama, seus problemas e suas lágrimas. Ele é completamente confiável, perfeitamente sábio, inteiramente poderoso e te ama com um amor profundo. Seu amor não falha, sua graça não se retrai e suas promessas são infalíveis. Querido irmão e irmã, você percebe que em poucos segundos, aliás, podemos ler este salmo. São 3 versos, mas levaremos a vida inteira para aprendermos essa lição. Somente pela graça dele podemos ter um coração humilde, contente e confiante em Deus. Portanto, devemos viver com um coração humilde, contente e confiante. Que o Senhor Deus nos dê essa humildade, esse contentamento e essa esperança desde agora e para sempre. Concluo esse encontro, essa reflexão, lendo novamente o Salmo 131, agora na versão A Mensagem, que diz assim: ó Eterno, não sou arrogante, não ando de nariz empinado, não me intrometo com as coisas que não conheço, nem corro atrás de coisas grandiosas demais. Mantive os pés no chão, cultivei um coração tranquilo, como o bebê aconchegado nos braços da mãe, assim minha alma está satisfeita. Espere em Deus, Israel. Coloque seu nome nesse lugar. Espere em Deus. Aguarde com esperança. Espere agora. Espere sempre. Que Deus nos ajude a termos um coração humilde, contente e confiante. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o coração dessa pessoa que está agora acompanhando este vídeo, que ouviu todo o vídeo ou parte dele. Que nesses dias turbulentos que vivemos, que a gente aprenda a viver com um coração humilde diante do Senhor, confiante e contente. Humilde, reconhecendo as fragilidades
lutando contra o orgulho e a soberba e reconhecendo a grandeza e a beleza e a santidade do Senhor. Um coração confiante num Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que tem todo o poder e que tem o controle. E um coração esperançoso, um coração contente, que se contenta com as bênçãos que Deus tem dado, que se agrada em Deus e serve a Deus, que vive com contentamento. Que a tua bênção esteja sobre cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana guardada pelo Senhor. Um abraço.